Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui mais um Pod Mais Café com PNL, nosso 9º episódio hoje com Walter Lima Júnior, CEO da Nutridani. Tu vê como ele embarca a voz, o cara foi um profissional do podcast. O cara começa a pegar o jeito. Depois de 9. No começo ninguém queria fazer abertura, agora... Boa tarde, gente. Hoje com um mega parceiro, amigo, mais amigo do que parceiro hoje, né? Sim. É uma pessoa que a gente, desde quando a gente abriu o podcast, foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou no nome para trazer pra gente conversar. Só que por agenda dele, um cara muito corrido, mais corrido que o presidente... A gente precisou esperar o momento correto aí para ele puder estar com a gente. Veio de Cambira só para bater esse papo com a gente hoje. Espero que você curta, assim como a gente sabe que vai ser uma história bacana, uma história de superação, história de empreendedorismo. E se você não é inscrito, te inscreve, compartilha esse vídeo com quem você acreditar que vai fazer sentido. Bem-vindo, meu parceiro. Valeu, Jair. Júnior. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que nem você falou, né? A gente, fora a nossa relação de negócio, da prestação de serviço que vocês fazem com a gente, é relação de amizade, né? Com certeza. Então, a gente com o tempo foi criando isso e isso é muito bom, né? Tanto é que vocês estão lá toda quarta-feira com a gente, né? E vocês já estão se sentindo em casa já, né? Quase levando a carteira já. Cara, uma coisa que eu tava falando, acho que eu tava falando com a Carol, acho que foi com a Carol ou com a Adriana, acho que foi com a Aurélia. Falei, nossa, a gente vem aqui toda quarta-feira, parece que não tem mais recepção, né? Porque antigamente o pessoal nos recebia, vinha aquela... Hoje não tem mais. Gente, a sala tá liberada para vocês. A gente entra lá, senta, coloca o computador e sai trabalhando com o pessoal. Tá tão natural para nós hoje. Vocês lá, para mim, virou tão comum assim vocês estarem lá, que quando vocês passam no corredor que eu tô na sala, eu olho assim, Jair Orselli aqui de novo. Sabe aquele negócio assim que já tá no dia a dia, né? Passa e você acaba não percebendo, né? E tu vê, cara. Nós estamos nos sentindo em casa lá, né? Não, literalmente. Tu vê, já tá indo por segundo ano que a gente tá... Segundo ano já, começou né? em 2023, né? 2023. Cara, foi muito Acho que fizemos uma transição antes da convenção. Acho que foi duas transições antes. Duas transições. Duas transições, aí fizemos a convenção e de lá para cá... Emendou e não parou. 2024 o ano inteiro, né? Fazendo curso, né? E aí depois, esse ano a gente emendou as comunicações, cara, que tá... E agora o projeto da liderança. Da liderança. Aí a Morafon já quer levar a gente para Porto Alegre, para fazer coisas lá também. Isso, a gente tem muito projeto em mente, assim, que a gente não pode divulgar para vocês ainda. Sim. Mas a gente tem bastante coisa que a gente quer implantar ainda, legal, né? Então, cara. porque tem lá do resultado, né? Que eu falo para vocês, a gente tem visto isso no dia a dia, dentro da empresa, né? Sim. Não só vendo, mas como as pessoas estão trazendo para a gente o resultado, né? Então não tem por que não continuar fazendo esse trabalho, né? Que legal, cara. É aquele negócio que logo a gente conversou lá atrás, acho que lembra quando a gente falou isso na nossa reunião, aquela online ainda, quando a gente estava falando sobre a convenção. Isso. Eu falei, e depois a gente foi lá falar contigo, com o Marafon e com a Carol. Eu falei, cara, é aquele negócio. Vocês tomaram uma decisão de investir em todas as pessoas da tua empresa, da liderança, né? E aí o que nos deixou tranquilo, e é uma coisa que a gente sempre fala e fica muito preocupado quando é uma empresa, porque nem todo mundo aproveita da mesma forma. Isso é fato, né? Porque o ser humano é diferente, ele se desenvolve no tempo dele, né? E aí quando você falou para nós assim, cara, a gente sabe, Jair, a gente sabe que as pessoas têm o tempo delas, eu sei que tem pessoas aqui que vão aproveitar outras mais, outras menos. Hoje, claro, a gente vendo ali o acompanhamento de todos, todo mundo é meio que parelho lá. Só que é uma segurança muito grande para nós, que trabalhamos com o desenvolvimento humano, quando o empresário tem essa consciência. Que mesmo assim você não abriu mão, sabendo, cara, vou fazer você falou com essa frase ainda, vou fazer a nossa parte. Aí eles têm que fazer a parte deles. E legal, cara, e ver, e esse a gente vem e fala para todo mundo que nós conhecemos, do quanto a Nutridani é diferenciada no que diz respeito, desde das lideranças, começando por você, porque é aquilo que eu aprendi no Exército. A tropa é espelho do líder, né? Isso não tem como ser diferente disso. Isso aí. Só que ver o alinhamento que vocês estão tendo e o quanto vocês se preocupam em se alinhar cada vez mais, cara, é um exemplo que a gente leva para todos os empresários. A gente está no empreendedorismo, né, no grupo de empresários, hoje fazendo um projeto, que é o Desafio Empreendedor. E a gente fala muito da Nutridani para o Zé, que é um dos consultores, o sócio do consultor. E, cara, faz muita diferença, muita. Os empresários que estão ali com a gente, o Zé fala que é comportamento, empresa, para crescer uma empresa é muita questão comportamental.
E ele, todo finalzinho ele fala, e hoje a gente conversando com os empresários, né, eles falam, pô, cara, o que vocês fazem, né? Porque vocês falam aí que fazem isso, aquilo, mas o que na minha empresa vai agregar valor? A gente fala, cara, a gente leva desenvolvimento, a parte técnica vocês já sabem, a gente não vai ensinar vocês a trabalhar. É isso aí. A gente não ensina vocês a fazer ração, longe. É isso aí. Nós não temos esse know-how, né? Gestão e tudo mais. Agora, comportamental, como as pessoas vão lidar com os processos, como as pessoas vão lidar com tudo do dia a dia, puxa, aí nós conseguimos fazer uma parceria bacana. A gente tem que olhar uma empresa, a empresa é um CNPJ, mas atrás do CNPJ tem vários CPFs. Se esse CPF, essas pessoas não se desenvolverem, se elas não aprenderem coisas novas, se elas não tiverem vontade de crescer, a empresa não vai crescer. Eu posso estar lá tocando um bumbo todo dia, dando orientação, dizendo para onde que vai, mas se a turma que está do meu lado não comprar a minha ideia e não vir junto, nada vai acontecer. Eu posso ter várias metas lindas e maravilhosas, fáceis de alcançar, mas se todo mundo não tiver pelo menos alinhado para o mesmo caminho, as coisas não vão acontecer. É lógico que eu também não sou ingênuo imaginar que todo mundo pensa igual, não. Mas que todo mundo tem que mirar para o mesmo lugar. Eu acho que isso sim. Isso é alinhamento, né, Júlio? Isso é alinhamento. Aí você vai moldando as coisas, que nem você falou do curso. Eu sei que nem todo mundo teve o mesmo resultado. O meu resultado que eu tive foi diferente do Marrafon, que fez o último, do Diego, que foi um dos primeiros. Mas o que importa é que o quanto que a pessoa absorveu naquele curso e o quanto que ela levou para casa. Porque não é para o trabalho, é para casa. Perfeito. É relacionamento em casa. Porque o dia começa em casa, o dia não começa na empresa. Né? Então você começa o dia acordando, tua esposa, se você tem filhos ou não. Ali começa um dia. Sai de casa brigado com a tua esposa para você ver se seu dia não vai render. Teu dia não rende. Já aconteceu de eu sair de casa brigado com a minha esposa, cara, o dia não vai para frente. Então, e você não brigar, ou você brigar menos, ou você... isso faz... O autoconhecimento que vocês fazem ajuda nesse processo. De que você possa... em vez de você falar 3 palavras, de repente você fala uma e ouve 2. Você entendeu? Você tentar entender o ambiente. Sim. Então, quando a gente pensou em fazer esse curso Transição, eu pensei não apenas pela empresa, mas pela pessoa dentro da casa dela. Porque isso depois vai respingar, né? Isso vai refletir dentro da empresa. O cara contente, o cara feliz, contagia o colega de trabalho, que contagia o outro, e isso é um ciclo. Isso é um ciclo. Né? Isso é um ciclo, né? E é interessante, né? Pela minha experiência de vida já, não que eu saiba mais que você, mas eu vivi um pouco mais, vi um pouco mais. Pouquinha coisa, Arcelo? Quase o dobro. E é muito difícil encontrar um gestor como você, não é, você sabe que eu já falei isso para você, não é puxar saco, não é, mas é uma coisa gratificante você ver, você pensar na família do teu colaborador, você pensar que ele tem que estar bem em casa, que ele está bem porque antigamente a gente pensava assim, deixa lá fora teus problemas, aqui na empresa é diferente. E não é. E você tem isso, você já expressou várias vezes, e não é só expressar, você é congruente com aquilo que você fala, você faz para os teus colaboradores o treinamento, você quer que eles se desenvolvam, você quer que eles tenham uma família harmoniosa, né? Sim. E como você disse, gente feliz trabalha melhor, né? Enche menos o saco também, né? Com certeza traz menos problema durante o dia. Porque eu não quero a pessoa que me traga o problema. Ela tem que me trazer a solução. Exatamente. Porque é lógico que vai ter coisas que ela não vai conseguir resolver, ou que ela, de repente, será que eu faço ou não? Vem trocar ideia, vem conversar. Essa é a minha função também. Sim. Né? Mas o que eu quero é que essa pessoa desenvolva a ponto dela resolver toda a situação que for e falar assim, já resolvi. Sim. Ou simplesmente nem falar o que aconteceu. Porque para mim não importa saber que o errado, eu quero saber se deu certo. Exato. Você entendeu? Você quer saber o resultado final, né? Se deu certo. Para você não adianta, né? Não. Se for para trazer para mim, então eu vou tentar resolver. Eu tô lá na ponta, né? A gente tem as pessoas treinadas justamente para poder fazer isso, né? Poder resolver essa situação, né? E você só faz isso você dando oportunidade para a pessoa se desenvolver. Sim. Tá? E não é só desenvolvimento técnico. Sim. É humano, a pessoa é mental, é uma coisa mais ampla. É mais profundo, né? É mais profundo, não é só técnica. Não é só técnica do dia a dia. Sim. Né? Uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Eu acho que cada vez mais as empresas estão tendo esse tipo de consciência.
Porque o crescimento tem um ponto que chega num platô, assim, né? A pessoa vai muito bem, ok, mas chega num nível que o empresário pensa, cara, e agora? O que eu faço mais? Porque eu já tem isso, já tem aquilo, projetos novos, e tudo que eu boto de melhoria o pessoal está travando, tem dificuldade. Aí é que é o momento que entra, que a gente fala muito que é o momento de você mexer com as pessoas. Né? Não com o conhecimento delas técnico, porque já tem. Mas é a nível mais pessoal mesmo, né? Com problemas, com a forma que ela lida com a emoção, a forma que ela lida com o colega. E é uma coisa que a gente foi percebendo, assim, de verdade, a gente não tinha o contato com a Nutridani antes, né? A gente tinha ali a Carol, que foi a pessoa que nos levou, mas não sabia como que era o ambiente antes da Nutridani, que a gente vê de feedbacks que a gente vai ouvindo. Fulano tinha esse comportamento, ciclano tinha aquele comportamento. Hoje está assim, mas ele está melhor, está mais aberto, né? E aí você vê que começa a melhorar o clima, né? A forma que um lida com o outro, a forma que, claro, problemas sempre vai ter. Isso não tem como negar. Mas a forma que as pessoas resolvem, a forma que as pessoas lidam com os problemas que vai mudando, né? Vai amenizando o impacto que antigamente podia ter. E aí sobrecarregava no corpo, sobrecarregava dentro da empresa, na família. E aí quando a pessoa percebia, ela estava num ciclo de doença, né? Literalmente. A grande sacada não é você resolver o problema, porque você vai ter que resolver um problema uma hora ou outra. Todos os dias você vai ter uma dificuldade. É como você resolver e como resolver isso da melhor forma possível. Para que você não canse, para que você não se esgoste, para que você não passe isso para o teu gestor, para que você não passe isso para o teu colega de trabalho, entendeu? Para que não fique pesado. Para que não fique pesado o ambiente. A empresa tem 23 anos de história, né? Eu estou na empresa já faz 17 anos. Eu assumi a empresa vai fazer 4 anos agora em dezembro. Faz 4 anos que eu assumi a empresa. Então, ela tinha a cultura dela. Quando eu entrei na empresa, já tinha o modo dela trabalhar. O fundador da empresa é das antigas, um cara empreendedor, super empreendedor, construiu do zero aquilo lá e tinha o modelo dele trabalhar. Né? Então, o modelo dele era, como é que eu posso dizer, não é que era agressivo, mas era um modelo antigo de tomar decisão. Sim. Era o cara que centralizava tudo na mão dele. É um cara que tinha dificuldade em delegar as funções. E é o padrão dele e deu certo para ele durante 20 anos. Certo? Quando eu entro na empresa há 17 anos atrás, eu entro lá fazendo pedido, fazendo nota fiscal. Eu não entrei por cima, não, eu entrei fazendo pedido de nota fiscal. Fazendo nota fiscal com aquelas impressoras matriciais, sabe? Aquela que você rodava, tinha fitinha. Aquilo lá quando enroscava, perdia a nota, tinha que dar baixo na nota, era um rolo. Você já era casado com a Gisele, já? Ou não? Já, eu entrei em 2007, aí eu casei com ela em 2008. Quando eu entrei, ainda estava noivo dela, né? E daí me caso em 2008 e fico nessa função durante 3 anos lá, fazendo pedido de nota fiscal. Então ganhava lá, eu comecei a ganhar na empresa o mesmo que eu ganhava na época que eu trabalhava como jornalista. Sou jornalista de formação, ganhava R$ 1.500, entrei ganhando isso e fiquei 3 anos ganhando isso. Tanto é que tinha gente que ganhava muito mais do que eu e estava tudo certo. Gente que fazia até função menor que a minha e ganhava bem menos do que eu e estava tudo certo. A minha função não era ganhar dinheiro, era aprender. Cara, mas aí que tá a visão dele. Com certeza. A visão dele foi fenomenal nesse sentido. Ensinou que você conhecesse todo o processo. Eu conheci todos os processos. Eu nunca cheguei por cima na empresa. Claro. Não chego como diretor, chego como genro. Porque a grande dificuldade disso é quando você entra como genro. Sim. Né? Aí é complicado. Já entra rotulado, né, Júnior? E por mais que eu não tentasse ser um genro, as pessoas rotulavam um pouco. É normal isso acontecer, né? Então eu tive uma dificuldade maior de ter que provar para mim que eu era capaz, porque eu estava mudando de uma área de jornalismo, que era o que eu sabia era fazer escrever. Eu fui treinado a convencer as pessoas através da escrita. Eu tinha que fazer a matéria e tinha que convencer a pessoa que aquela matéria era real, que aquela matéria era assim, assim, assado. Quando eu vou lá para a empresa, eu tenho que mexer com números. Completamente oposto do que eu fazia. Né? Então eu tive que provar para mim que eu dava conta e tive que provar para os outros que eu não estava ali para... Por ser genro. Eu estava ali para aprender, estava ali para começar. Então eu passo 3 anos fazendo pedido, nota fiscal, fazendo agendamento de caminhão, fazendo logística, fazia de tudo. Depois disso, passo mais 1 ano e meio, vou para a área de marketing da empresa. E o marketing da empresa não era fazer propaganda não, tá? Era fazer pesquisa de preço. Esse era o marketing da empresa. Eu pegava o caderninho, viajava para São Paulo, viajava para todos os lugares e via pesquisa de preço e trazia para ele. Porque eu não confiava muito nas informações dos vendedores. Porque a gente sabe que vendedor, nunca quer aumento de ração, nunca quer aumento de nada, né? Então, mas será que está no preço e tal? Pegava eu no carro e ia viajar, pegava os preços dos concorrentes. Essa é a minha função. Passei mais 2 anos fazendo isso. E daí que eu começo a pegar algumas
algumas coisas de fazer acerto com o motorista. Era no caderninho, cara. Caderninho assim, tinha lá frete, a data da viagem, os gastos dele. Fazia tudo caderninho, fazia tudo assim de caderninho. Fui indo, foi comprando matéria-prima, fui indo, fui crescendo, fui aprendendo a lidar com aquilo. Pô, eu passei 14 anos só mexendo com isso. Né? Pegando as coisas básicas da empresa, fazendo de tudo. De tudo. Não tinha mordomia. Não tinha, tá? Ele me tratava na empresa como funcionário. Não batia nas costas, não tinha nada. A Josiele no financeiro e eu nessas outras partes da empresa, a gente não tinha nada de... Não podia sair antes, não podia chegar atrasado. Não tinha. Batia cartão. Por quê? Porque tinha que mostrar que a gente estava ali para trabalhar. Então, nisso, ele foi muito sábio em fazer isso com a gente. Exatamente. Ele não deu nenhuma colher de chá, não. Vocês estão aqui para trabalhar, vocês não estão aqui para se divertir. Não é porque eu sou o dono da empresa, é que vocês vão se aproveitar disso. Né? Então, e a gente só aproveitar muito bem isso, porque a gente aprendeu muito com isso. Sim. E mérito de vocês também, né? De aceitar aquela situação. Você poderia chegar, pô, não vou fazer isso. Lá fora eu ganho mais que isso, né? Mas você conquistou tudo isso. Como tu falou, a geração do seu Walter, cara, uma geração que sempre aprendeu no rigor, né? No rigor, porque completo. ele começou que nem... Ele contou lá na convenção, ele contou um pouco da história dele para nós, né, cara? O cara que passou dificuldade, muitas, sofrendo, muitas. para fazer um sonho crescer, para deixar um legado para os filhos, né? Então, e tá certo, eu não poderia entregar de mão beijada, porque é como se fala muito hoje, que os tempos difíceis fazem pessoas fortes começam a fazer tempos fáceis. Né? E aí começa a complicar as coisas. Se ele fosse, como falo no gauchês, dar arrego, fazer uma coisa diferente para vocês, fazer mais brando, cara, não. O sonho dele começaria a cair. Sim. Não estaria hoje prosperando e crescendo, né? Então, bacana. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez para vocês, cara, de cobrar dessa forma, para que vocês não tivessem uma vírgula daquilo que vocês, diferente dos outros funcionários. Sim. Porque senão não teria aprendido o que aprendeu hoje. E o engraçado é que quando ali em 2017, quando eu assumo, que em 2017 eu praticamente assumo 99% das ações da empresa, sou eu que assumo, eu fico responsável, e 1% ainda é dele. Eu até brincava na época, né, que 1% dele varia mais do que os meus 99%, né? Porque por mais que eu fizesse, ele falasse não, eu tinha que voltar atrás. Então então prestava conta com ele e tal. Ele já não estava mais na empresa, estava fora da empresa, mas ele estava o tempo todo, toda semana lá conversando comigo, querendo saber como é que estão as coisas, como é que está caminhando, como é que está vendendo, como é que está a margem, isso. Então eu prestava conta para ele de tudo. Legal. E foram 20 anos. Por mais que eu estivesse lá tomando conta, a empresa era dele, tinha digital dele, tinha cultura dele, né? E daí eu via muitas coisas em que eu falava, gente, o dia que eu for assumir isso aqui, se isso for acontecer, eu vou ter que mudar algumas coisas. Sim. E eu tentava mudar, mas aí, poxa, que nem a gente falou, né? O cara é geração antiga, muita coisa o cara não entendia ou não queria fazer. Pô, eu sempre fiz assim porque eu vou fazer isso agora. Exatamente. Certíssimo, né? E uma coisa, Júlio, que eu até entendo ele, porque nós somos moldados a pensar o seguinte: meu colaborador não precisa gostar de mim, ele tem que fazer. É isso aí. Exatamente, ele não precisa gostar de mim, ele não precisa nada, eu vou mandar e ele tem que obedecer. É isso aí. Era uma relação muito... Essa foi a construção que fizeram com a nossa geração. Né? E ele é mais ou menos um pouquinho mais, mas estamos aí perto também. E para mim, essa virada de chave de eu começar a entender a importância de você, não é questão de dar mais valor ou menos valor para o funcionário, é investir mais nele, na questão humana dele. Também não faz muito tempo isso não, tá? Eu tô lá na empresa faz 4 anos, eu acho que faz uns 2 anos e meio que eu comecei a entender a importância disso. Um pouco antes da convenção, um pouco antes de começar esse treinamento. Porque eu comecei a entender, eu comecei a ver a mudança que estava vindo na sociedade. Essas pessoas novas vindo para o mercado de trabalho, que não querem trabalhar, não fica muito no emprego. Comecei a entender que não era só questão de salário, não é só salário que mantém, que segura uma pessoa no emprego. É um monte de coisa a mais. Né? Então, a minha meta naquele período era fazer o seguinte: não era nem contratar um monte de gente, mas é segurar aquelas pessoas que estavam lá, dar mais treinamento para elas. Retenção de talentos. Retenção de talentos. Porque além de você ter dificuldade de você trazer, você perde muita gente também. Exatamente. E aí, quando você perde 1, 2, 3 pessoas chaves, você fala, opa, peraí, não dá. Problema. E a empresa é muito enxuta. Então, é cada um responsável por um setor. Se eu perco um cara que é líder no setor, até eu substituir aquele cara, eu crio uma situação ruim para a empresa. Né? Então, por isso que a gente começou a investir mais no comportamento, mais nas pessoas, no treinamento delas, para que elas pudessem
se sentirem valorizadas. É o tapinha nas costas, né? Que a gente precisa dar, né? É um tapinha mais robusto, né? Sim. Isso. Com reconhecimento. Com reconhecimento. E se sentir pertencente à empresa. Esse é uma sacada que se o empresário não conseguir fazer com que o seu colaborador se sinta pertencente, ele sai por causa de R$50. É isso aí. Uma coisa que a gente não falou, acho que passou aqui, o Júnior ele é CEO da Nutridani Alimentos, Pet, né? Alimentação Pet, então é uma fábrica que fica em Cambira. O que ele está contando de história aqui, que ele assumiu há 20 anos atrás, é esta empresa, a Nutridani, que hoje está galgando uma nova fase de fábrica, né, Júnior? Está mudando a fábrica, está construindo uma fábrica nova. Estamos aumentando a empresa. Então, gente, tudo que o Júnior vem falando aqui não é coisa que ele começou aleatório. Um dia acordou e começou a decidir fazer o trabalho com a Kaizen, e até a gente fala muito, o resultado que ele tem hoje nem vem muito de nós, não, nem muito da Kaizen, mas sim de um grupo de pessoas que fizeram o treinamento, sim, mas eles continuam querendo. Porque como a gente falou lá, e a gente fala para todo mundo quando vai fazer o treinamento, primeira pergunta que a gente faz, você está indo porque a empresa está te mandando, ou você está indo porque você viu uma oportunidade de você crescer como pessoa? Porque se você não quiser ir, cara, de boa, não precisa, a gente fala com o Júnior, a gente bota outra pessoa. Não, eu estou indo porque eu quero crescer, a empresa está dando essa oportunidade, eu quero aproveitar. E o Júnior investiu em todos. Diferente de algumas empresas que às vezes investe 50%, às vezes nem investe, mas abre o canal de comunicação com a empresa. O Júnior colocou dinheiro em todo mundo, colocou grana, investiu nas pessoas. Só quem investe nesse tipo de treinamento sabe que não é um investimento barato, só que a longo prazo ele acaba se pagando. Sim. Mas é um cara que tem uma visão, gente. É aquilo. Se vocês hoje querem fazer algo diferente para um resultado diferente, comece a se espelhar em empresas que estão fazendo. Não somente ali na planilha financeira e acompanhando um gráfico crescendo. Se o gráfico está crescendo, tem vários fatores. Processo, com certeza, mas se você não der atenção para pessoas, você vai começar a ter um processo um pouco mais dificultoso, né, para fazer. Hoje eu olho uma empresa, é lógico, ela tem vários setores, dependendo da área onde ela está, se ela vende produtos ou se vende serviços, que nem vocês. Mas assim, eu tenho 2 setores que eu considero os mais importantes de qualquer empresa, tá? Primeiro é o comercial, óbvio, porque sem produto ou sem serviço, se você não vender, você não tem empresa. Exatamente. Então uma empresa só é empresa porque está vendendo algo. Exatamente. Né? E o outro setor que está ali junto é o setor de RH. Eu comecei a dar valor nisso, porque se você não tem um setor de RH capaz de trazer pessoas e formar pessoas para fazer essa venda com qualidade, você não tem empresa também. Exato. Você vai continuar patinando, que nem você falou. Você vai chegar num ponto onde você não vai crescer mais. E aí começa a briga interna, né, Júnior? Porque o comercial vai começar a cobrar do administrativo, aí o administrativo começa a cobrar do comercial. Começa uma briga. Aí começa uma briga interna, que é o que começa. Daí começa a briga lá com a fábrica. Daí o pessoal da fábrica não está trazendo a qualidade. Cara, é aquilo. Aí vira aquilo que a gente vê em muitas empresas. Assim, começa o problema a ficar tão grande, começou com uma coisa pequena, e aí você vai ver, vai destrinchar pessoa, comunicação e a forma que ela está lidando com esses problemas. Sempre acaba no mesmo ponto, né? Tem 2 coisas em qualquer tipo de negócio, né? Pessoas e processo. Sim. Só. Sim. Sem isso você não consegue avançar. A gente falando nessa questão de RH de contratação, até bem pouco tempo atrás, eu via contratação em 3 pontos. Primeiro, contratar pessoas. Segundo, reclamar porque não tá conseguindo achar pessoas. Aliás, eram 2. Hoje são 3. Ou você contrata, que você tem que continuar contratando as pessoas, certo? O segundo, você senta e reclama que está ruim contratar. E o terceiro é você entender que a sociedade está mudando, que essa geração que está vindo trabalhar, ela é diferente e que precisa, não é de carinho, precisa de um ambiente diferente. E esse ambiente diferente não é um ambiente bagunçado, não é um ambiente, de repente, de Google, não é disso, é um ambiente diferenciado. Hoje eu continuo tentando contratar pessoas, e eu também estou entendendo que eu preciso mudar um pouco o ambiente da empresa para poder atrair essas pessoas. Né? Porque não é só pagar bem, que nem eu falei. Não. Você pode pagar o que for, mas se ela chegar lá e, não tenho um refeitório bacana, não tenho banheiro, o ambiente onde eu estou é insalubre, não dá o IPI. A liderança não me trata bem. A liderança não me trata bem. Isso é fundamental, porque essa geração, infelizmente não, né? É essa geração, né? É assim, nós temos que entender e saber lidar com isso. E o mundo mudou, né? E o mundo mudou. Elas precisam de mais atenção, precisam de reconhecimento. A nossa época, eu tenho 43 anos, sou novo pra caramba.
eu aprendi, desde quando eu morava com meus pais no sítio, eu não trabalhava pelo reconhecimento, eu trabalhava porque tinha que trabalhar. Só tinha opção, tinha que trabalhar e estudar, só tinha 2 coisas para fazer isso. Eu morei no sítio até os 18 anos de idade. Era bem isso. Ou você trabalha... Não tinha, estudava de manhã e na parte da tarde tinha que trabalhar, tinha que roçar pasto, tinha que carpir. Meus pais tinham criação de porco, eles faziam feira. Né? Então tinha vários porcos, chegaram a ter quase 200 cabeças de porco para vender na feira. Né? E a minha função lá, a partir dos 8 anos de idade, era cuidar dos porcos junto. Eu, a minha irmã mais velha, eu e a mais nova. Era até engraçado, porque assim, tinha escadinha, né? A mais velha cuidava da parte mais sensível, do chiqueiro. Eu ficava responsável ali pela parte mais bruta, que era limpar chiqueiro, ou seja, pegar rodo, água, limpar o estrume do porco. Aquilo era cheiroso pra caramba. Você passava 3 dias com aquele cheiro, né, naquele negócio lá. E a mais nova enchia os tambores de ração. Né? Então, essa era a divisão de trabalho. Fora isso, tinha os outros afazeres normais de sítio. Né? E tinha que trabalhar, não tinha que reclamar. Chegava 4 horas da tarde, já parava o que estava fazendo. Você estava estudando, brincar quando brincava era uma coisa assim, à parte, quase não se brincar, porque tinha que trabalhar muito. Parava-se tudo para cuidar dos porcos. Isso todo dia, de domingo a domingo. Até podia reclamar, mas reclamava trabalhando, Júlio. Reclamava trabalhando, e morria de medo de reclamar também. Não ia mudar. Sabe por quê? Porque naquela época a China Havaiana tinha controle remoto, né? Tinha GPS, né? Você podia fazer o que for, para onde você fosse, a China Havaiana ia atrás de você. É um drone, né? Os primeiros drones lançados foi a Havaiana. E meus pais, eles foram tão sábios nisso que eles botaram a gente para trabalhar, e era engraçado, chegaram no final do mês, eles pagavam R$15, na época era R$15 para mais velha, R$10 para mim e R$5 para mais nova. Isso era o salário pelos trabalhos que a gente fazia lá. Só que eles davam com a mão direita e pegavam com a mão esquerda. Ó, vem cá, porque isso aqui eu vou colocar na poupança. Prestar conta, tá certo? Eles davam R$10 com a mão e já guardavam para colocar na poupança. Eu fui várias vezes na Caixa Econômica Federal com aquela cadernetinha de poupança, você entregava o dinheiro, a cadernetinha, a moça ia lá, marcava o depósito e tal e vinha para casa. Eu tinha cadernetinha até bem pouco tempo atrás guardada. Que legal, cara. Que legal. Isso desde sempre foi assim. Eu acho que antes de eu nascer, eu acho que eu já devia ter uma poupança, que meu pai já tinha feito essa poupança pra gente já. Entendeu? Então a gente sempre foi assim, crescemos assim. E isso foi até os 18 anos de idade. Cara, legal. É educação financeira. Educação financeira. Eu aprendi a poupar, por isso que a geração antiga dá mais valor às coisas, porque as coisas não eram de graça. Sim. Não tinha brinquedo, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha passeio. Só lá Não tinha. A gente morava em Registro. Registro, ali fica no Vale do Ribeira. Fica mais ou menos 2 horas de Curitiba e fica 2 horas de São Paulo, capital. Ela fica ali à margem da BR-116, rodovia da Morte. Então, assim, a gente ficava mais ou menos 40 minutos, 1 hora da praia. Então, a gente podia ir para a praia se quiser todo mês. O cara ia à praia 1 vez por ano. Imagina. Por quê? Porque tinha que trabalhar, tinha criação. A gente saía de casa às 5 horas da manhã para ir para a praia, ficava até as 2h30, 3 horas, montava no carro, voltava para casa para cuidar dos porcos. Por quê? Porque é o porco que dava. Responsabilidade. E hoje a gente vê muito, né? Que essa reclamação, não é reclamação, é uma constatação da mão de obra. Da mudança. Da mudança. E mudou realmente. E se as empresas não como você falou, não mudarem para receber essa nova pessoa, a empresa vai começar a ter problema de mão de obra. No caso de vocês, é uma coisa que chama muita atenção lá. E não sei se você tem uma explicação, a gente até falou sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que são antigas lá. Pessoas que têm acima de 10 anos lá, não é uma ou duas, são várias pessoas que estão há 15, 16, 17 anos. Então, sinal que uma coisa, mesmo na época do seu Walter, tendo toda essa peculiaridade da forma dele tratar, sinal que funciona, porque... Tem muita gente que trabalhou com o seu Walter da época do seu Walter que estão lá, né? O ambiente, a gente percebe que é um ambiente agradável. Sim. O ambiente sempre foi esse. Tá? Assim, essa questão de ambiente, é lógico que era um ambiente, de repente, um pouco mais pesado em algumas situações, mas sempre foi o mesmo. De respeito. O seu Walter ele falava assim, eu prefiro pagar muito bem para o meu funcionário e ter um cara para trabalhar por vários anos do que eu ficar trocando, ter um salário baixo e toda hora ficar trocando de funcionário. Né? Virou uma cultura. Né? Então, assim, a empresa sempre teve o maior salário da região. Sempre teve e continua tendo hoje. Por quê? Além de você trazer, você segurar, melhor você traz mais gente. Sim. E daí aí o ambiente, é uma cidade pequena, uma cidade com 6 mil habitantes, então todo mundo se conhece lá dentro. Né? Lá em Campinas são 3, 4 empresas grandes. Né? Hoje 95% da minha mão de obra é de Cambira. Sim. Poucas pessoas vêm de fora.
Né? Então isso ajuda também, né? Então o cara conhece o filho, conhece o primo, ali tem primo para todo lado. A família tá, família muita família ali, né, cara? Poderia ser o motivo também de desavença, né? Poderia ser, porque todo mundo te conhece, poderia ter. E uma coisa que a gente percebe muito na tua empresa é que os diretores, a maioria dos diretores, começaram lá de baixo. Todos. E foram se desenvolvendo, foram estudando, foram se capacitando para estar onde eles estão hoje. Isso, se eu tivesse que dar um conselho hoje para os empresários, né, invista na mão de obra dentro de casa. Sempre tem. Sempre tem o diamante que tá para ser lapidado ainda. É só olhar direito para dentro da empresa que tem. Lá na empresa, o pessoal do escritório, hoje nós estamos em 18, 19 pessoas no escritório. Eu acho que quem não veio da produção foi a Josiele, eu, o Marrafon, gerente comercial, o André e o Rafael. O Rafael, não o Rafael do transporte, o Rafael Arsene, que estava aqui trabalhando no Sicredi, veio de fora. Com o restante, sem exceção, todos vieram lá de dentro. A Cíntia também, que é do RH, também não veio, né? Sim. Mas todos vieram de extrusora, de carregamento de caminhão, lá do fundo, todos. É gostoso de ouvir a história deles, É muito legal, cara. Porque realmente, literalmente, os caras começaram lá de baixo. Sim, todos. Lá na produção. Lá. E hoje está querendo, falando da questão do clima, hoje a gente vê, hoje não dá para ter mais aquelas brincadeiras que nós fazíamos, por exemplo, com os estagiários. Vai lavar o carbono. Que nem esse dia tava brincando, ele traz a orelha. No mercado que a gente foi fazer uma visita semana passada, disse que falaram pra menina uma vez: me enche traz 1 quilo de orelha de frango. Então, esse tipo de brincadeira que tinha antigamente conosco, né, quando a gente estava aprendendo, que hoje, dependendo da forma que se faz, não cabe mais, né? Tira uma pessoa de dentro. Hoje esses jovens, cara, eles estão atrás de salário, mas eles estão atrás também de um lugar que acolhe eles. E de verdade, parece que não, mas é um lugar que tenha regras, mas não regras só por ter, mas regras congruentes. Que as pessoas não só cobram, mas elas mostram mas também. Mas mostram por que tem essa regra. Exatamente. Né? É lógico que em cidades pequenas como Cambira, isso acaba sendo mais difícil você implantar, porque as pessoas são mais simples. Sim. Né? Então isso acho que pesa um pouco mais nas grandes cidades, Londrina, Maringá, Curitiba. Isso fica mais evidente. Lá, acaba que nossa mão de obra muito vem do sítio, vem do campo, então o pessoal que já tem que trabalhar desde cedo. Mas também tem sim a mão de obra que vem de moleques com 18, 19 anos que nunca trabalharam na vida. Né? Então, isso eu já acho errado. Porque eu trabalhei dos 8, 10 anos, tenho calo na mão até hoje, gosto de trabalhar ainda, entendeu? E não me fez mal. Aliás, me fez muito bem e me faz bem. Mas, ô Júnior, né? aí é a diferença. Porque a gente começava a trabalhar com 10 anos de idade, 8 anos, a gente já começava a trabalhar. Hoje você não pode dar emprego para ninguém, você não pode fazer nada porque ele não tiver 18 anos, 16 anos aí, né? Em alguns setores. E aí ele com 18 anos já está namorando, já vai levar, já está pensando até em casar. E ele ganhar o salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, para ele não está bom, ele já precisa ter um cargo de gerente. E não dá para começar por cima. Hoje nós temos o jovem aprendiz no Brasil, mas é muito burocrático. Porque ele passa algumas horas dentro da empresa, algumas horas fazendo curso e eles tentam não digo defender, mas tentam ajudar para que o menor não seja explorado. Né, mas acaba também dificultando com que as empresas contratem. Sim. Né, então, acho que devia ser uma coisa mais facilitada para que pessoas mais jovens pudessem vir trabalhar. Por exemplo, recentemente tem um funcionário nosso que veio pedir emprego para o filho dele. O filho dele tem 13 anos e trabalha, e quer trabalhar, e pega no pesado. Eu falei, olha, eu adoraria dar emprego para o teu filho, mas eu não posso. Não pode. Mas fica escondido. Eu falei, não posso. Uma complicação. Eu não posso. Não tem. O Diego começou com 15 anos na extrusora. Imagina. Mas era outra época. Era outra época. Quando vinha fiscalização, ele se escondia. Mas começou com 15 anos e tal. Olha onde ele chegou e vai continuar crescendo ainda mais. Com certeza. Né? Hoje eu não posso. Por mais que eu ache que aquela pessoa vai se desenvolver, eu não posso fazer isso. Né? Então, é complicado. Então, se devia se criar normas, leis que pudessem facilitar isso. Né? Porque você pega na Alemanha, na Bosch, na Alemanha, você tem menores trabalhando ali e aprendendo e aprendendo a profissão, porque eu aprendi a trabalhar também desde o começo, você também, todos nós começamos lá como menino, e você não deixava de estudar,
né? Nunca deixei de estudar, mas trabalhava. E aqui nós não podemos, né? Mas sabe o que eu acho também? Que é um pouco de desleixo dessas gerações passadas, dos pais, porque assim, o filho não aprendeu porque o pai não ensinou. Porque Sim. o pai não passou alguma coisa para ele. Sim. Né? Então você está lá 18 anos sem fazer nada, podia ter feito alguma coisinha. Alguma coisa sempre acha. Sim. Ajudante de pedreiro, sempre tem alguma função. Carpir, terreno. Mesmo em casa, né? Mesmo em casa. Mesmo Às em vezes, casa. às vezes nem em casa trabalha. É lógico que não dá pra gente dizer que é todo mundo, Não, mas, sim. mas a gente sabe que tem gente que é assim. Né? Então, se o pai não ensinou pro filho, automaticamente esse filho não vai aprender e ele não vai passar pro filho dele. Então, é aquilo que você falou, tempos difíceis fazem... Como é que é? Difícil é fazer homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. Então a gente está na geração que os homens estão fazendo tempos fáceis. Com toda a tecnologia que a gente está tendo agora, a gente está deixando algumas atitudes que a gente tinha antes de lado. Quer um exemplo disso? É abaixar o vidro do carro. Da manivela. Eu gosto de carro antigo, eu tenho carro antigo, eu tenho Opala, eu tenho Fusca. É só assim. Né? Hoje você aperta um botão. Controle remoto. É uma facilidade? É. Mas está deixando você um pouco mais preguiçoso. Hoje isso a um Alexa exemplo. já liga a luz para você, Não, liga o ar-condicionado. Mas você pega, eu dou o exemplo sempre de fazer pipoca. Né? Eu tinha o milho, tá? Tirava o milho do sabugo, jogava na panela, fazia pipoca, depois tinha que lavar a panela, depois tinha que... Tudo isso. Hoje você pega um saquinho de micro-ondas, põe no micro-ondas e pronto. É isso aí. Ou então você... Eu não sei se tem no iFood, mas duvidar deve ter até no iFood. Deve ter. Você faz no iFood lá e entrega um pipoca na tua casa, do jeito que as coisas estão, né? A gente está indo para uma geração muito mais tecnológica, onde as coisas não têm mais dificuldade, né? Você está ali na janela do mundo do celular. Tem coisas que são muito positivas, como a gente estava falando logo no início. É uma ferramenta. Sim. A gente tem que saber usar a ferramenta como tudo na vida. Se usar bem a ferramenta, cara, a gente vai ter bastante resultado. Só que o que acontece com a nossa geração, né? A nossa geração está se aproveitando disso. Só que a nossa geração uma hora vai passar. E se essa geração que está assumindo ela for só da tecnologia, não se preocupar consigo, não se preocupar com o ambiente, cara, vai ser aqueles filmes que o cara vai estar em casa deitado numa poltrona com óculos de realidade virtual, trabalhando no escritório virtual. Eu via ouvindo para cá um podcast, uma pesquisa, que no Brasil, 70% da mão de obra está na mão dos millennials, os milênios. Os milênios. Que é de 81 até 94 ou 95, que é a nossa geração. Os que vieram antes deles, eles já ou estão aposentados, ou já não querem mais trabalhar. E a geração nova, que é a geração Z, eles não conseguem entrar no mercado de trabalho. Então, toda a demanda hoje está na mão dessa galera que está com 40 e poucos anos, 50 anos aí. O que vai acontecer quando essa galera sair? Porque essa galera vai ficar velha. A gente vai ficar velha. Não vai ter condições de trabalhar mais. Não vai ter condição para trabalhar. É óbvio que nem você falou, tem um lado bom? Lógico que tem mas tem um lado ruim. Essa turma está muito ansiosa. Essa turma não consegue parar sentado sem ter que mexer em celular, sem ter que ver vídeo, sem ter que ver aquilo, sem ter que ver aquilo outro. Essa galera quer ser promovida em 6 meses. Não tem como, cara. Tem gente que já teve caso de fazer entrevista de emprego lá na minha empresa lá. De o cara fala assim, ó, daqui a 6 meses vocês vão me promover? Porque ó, eu preciso... se em 6 meses eu não for promovido, eu vou pedir as contas. Esse cara fez um favor para mim e fala assim, ó, eu não vou te promover por causa de tempo, eu tenho que promover você por conta de... Pode ser até que seja menos, né? Pode ser que seja menos, mas você tem que mostrar que você quer trabalhar. E nós que conhecemos a tua empresa, nós sabemos que pode ser até menos. Pode ser menos. Vai depender dele, não vai depender de você. Cara, uma coisa que a gente vem falando muito no grupo que a gente faz lá das quartas-feiras, a gente fala muito sobre isso. A gente fala, gente, ó, você já conhece a história mais do que nós, né? E eu acho que todos ali, com rara exceção, tem menos de 5 anos, 10. Tem um Mazinho que é bem antigão ali, né? E quando eles começaram bem desconfiados, assim, poxa, por que isso aqui? Porque a gente lida muito, a gente traz exemplos práticos da empresa, né? Até os exercícios que a gente faz é para eles resolverem problemas que já aconteceram na empresa, para eles se acostumarem com essa posição de líder, né? E sempre que a gente fala, gente, hoje vocês falam muito sobre a liderança de vocês. Aí vocês trazem questões para nós, a gente trata aqui e tal. Só que você tem que começar a pensar que amanhã vocês vão ser os líderes. E aí vocês vão ter pessoas abaixo de vocês que vão questionar exatamente o que vocês estão questionando os líderes hoje. Só que aquilo, a gente não vai dizer para vocês que vai ser amanhã, daqui a 2 dias que vocês vão estar num cargo melhor. Só que vai acontecer. E quando acontecer, a fábrica crescendo, eles vão pegar, vão procurar vocês para isso, né?
Então começa já a pensar fora da caixa, começa a se distanciar desse mundo de pessoas que pensam igual, pequeno. Porque a gente sabe, apesar de ter muitas pessoas lá dentro da Notre-Dame, tem muitos que de verdade, eles não querem mais crescer, né? Eles acreditam que já estão num patamar que não precisa mais. Eu já visto alguns que até rejeitaram, tá nesse processo com a gente lá. Só que aquele negócio, hoje o espaço nas empresas está para quem pensa diferente, para quem quer fazer diferente e para quem não fica pegado em tempo. Porque, cara, tempo é relativo. Né? Tempo pode ser 10 anos, claro. Tempo de maneira, não é do noite pro dia que a pessoa aprende. Só que o tempo é relativo. Se a pessoa está disposta, cara, pode acontecer muito antes do que ela imagina. Antes, só vai depender dela. Agora, não tem como você, um empresário, falar assim, não, em 6 meses a gente vai te promover. Não, e para você que está nos ouvindo, né, tá nos vendo, tá ouvindo e nos vendo, isso que o Jair está falando, que nós estamos trabalhando é com liderança de chão de fábrica, viu? Para você ver o nível que está a empresa, a Notre-Dame, que ela está investindo em líderes de chão de fábrica. Preparando pessoas do chão de fábrica. Para realmente se tornarem líderes na empresa. Então, isso é gratificante de você ver numa empresa onde você tira as pessoas, e tem jovens ali no meio, né? Porque nós estamos falando tanto da juventude, mas tem jovens bons também, né? Tem, lógico, muitos. Né? Porque desde que, quando eu era jovem, também não faz muito tempo, né? As pessoas falavam, essa geração não vai dar nada. E nós também. E hoje nós estamos falando da geração que está aí. Realmente, vai ser uma porcentagem menor. Sim. Né? Sim. Mas que tem jovens bons, viu? A tendência é cada vez ter menos, o percentual ser menor de pessoas que vão conquistar, crescer, que querem fazer acontecer, né? Acho que cada geração que passa, acho que isso vai diminuindo, né? Mas quem aproveitar essa oportunidade... Aí que tá. Aí que tá. Sabe, se o pessoal hoje, novo, né, que tá vendo, eu não sei se tem muita gente que é nova, que assiste esses podcasts que a gente vem falando com muitos empresários, a gente deixa muita dica aqui. O jovem hoje, que, tipo, vamos pegar a Gabi lá. A Gabi é uma das mais novas que tá no projeto com a gente, né? Se ela botar na cabeça, caramba, eu tô com uma oportunidade nas minhas mãos, que daqui a 6 anos, 5 anos, cara, ninguém vai ter o nível de conhecimento que eu tô tendo hoje, porque o jovem não tá se preocupando com esse desenvolvimento, né? O pessoal sai da faculdade, eles querem ir pro mercado de trabalho e querem ter resultado rápido. E aí esse dia eu tava falando com ela, nossa, eu entendo assim, o quanto a minha oportunidade está tendo aqui dentro, diferente da minha mãe, né, que estudou, ralou, hoje eu tô tendo, nossa... nova, relativamente nova. Sim. Falei, Gabi, tem que pensar, porque se tu falar com uma colega tua de faculdade, perguntar para ela o que ela acha do mercado de trabalho, ela não vai ter a mesma visão que você. Porque talvez ela não esteja numa empresa ou não procurou uma empresa ainda do nível que proporciona a oportunidade. Não é só questão de estar numa empresa do nível nosso, não, mas é questão de estar no mercado de trabalho de uma forma ou de outra. Exatamente. Porque você pegar essa experiência. Tá? Eu falei um pouco do meu passado, mas teve uma coisa que meus pais fizeram comigo, que é uma coisa que foi muito sábio da parte deles. Quando eu fiz 18 anos, passei na faculdade, fiz em Ponta Grossa a faculdade, fui lá conhecer a Josiélia, e todas as férias de meio do ano e final do ano, eu ia passar em registro. Então, meio do ano eram 2 semanas, final do ano era quase um mês e meio. Meus pais deixavam já programado estágio para mim ir lá em registro. Eles tinham contato com jornal, com TV. Eu chegava em registro já, acha que ia curtir férias. Pra praia. Eu ia fazer estágio. Eu fiz isso durante 3 anos. Todas as férias de final de ano e meio do ano eu ia, ficava trabalhando, ficava fazendo estágio no jornal. Fiz isso o tempo todo. E isso, para mim, me deu uma visão completamente diferente dos meus colegas de faculdade. Porque eu olhava, por mais que fosse estágio, que eu não fazia muita coisa, mas só o ambiente de trabalho já te dava um diferencial absurdo. Sim. Absurdo. E daí, no último ano de faculdade, eu consegui um emprego lá na cidade mesmo, no jornal. Não podia, eu trabalhava, mas não podia parecer que trabalhava, porque jornalismo não pode fazer estágio. É proibido fazer estágio de jornalismo. Ah, é? É proibido. Então eu fazia por baixo dos panos. Então eu fazia matéria, escrevia matéria, só que eu não colocava meu nome. Então eu chegava lá no último ano de faculdade, todo, né? Tô trabalhando. Cheio de experiência. Cheio de experiência, né? Então eu olhava aquilo tudo com um olhar completamente diferente. Enquanto a galera estava um pouco mais voltado, sei lá,
para marxismo. A Globo não dá porque a Globo é isso, que não sei o quê, não vou trabalhar para patrão porque o patrão não sei o quê. Eu falava, gente, não tem outro caminho. Sim. Ou vocês vão fazer um pós-doutorado, alguma coisa e vão dar aula. E vão dar aula, ou vocês vão para o mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho não é esse mundinho que vocês acham, não. Então, isso foi fundamental para mim e eu acho que é fundamental para todo mundo que pode fazer isso. E tu teve tempo de amadurecer se realmente era o que você estava buscando, né, Júnior? Porque é isso que você acabou fazendo, você começou a ter noção de dois lados. Dois lados. O lado faculdade, que é o conhecimento, e o lado prático do que tu ia aprender, né? No mercado de trabalho em si, né? Com certeza, com certeza. Tanto é que quando eu depois que eu me formei, eu passei mais 2 anos lá em Ponta Grossa. Daí a Josélia se forma também. Ela fica mais 1 ano. E a gente resolve ir para Curitiba, tentar a sorte maior. E eu tinha uma gana, um sonho de trabalhar na Gazeta do Povo. Uhum. Era o meu sonho. O maior do Paraná e tal. Sim. A gente vai para Curitiba, passa 3 meses lá, com currículo debaixo do braço, currículo aqui, currículo lá, jornal de bairro, televisão, pá. Aí um dia me chamam para fazer uma entrevista daquelas empresas que selecionam as pessoas para trabalhar, né? Fiz uma entrevista, passei e descubro que é para trabalhar na Gazeta do Povo. Nossa. Pô, fiquei todo, né? Aí fiz acho que mais 2 testes lá, passei. Eu sei que no final ficou eu e mais 2 pessoas para conversar com o editor-chefe da Gazeta, né? Aí num dia a moça me liga de manhã, o editor-chefe já escolheu o primeiro cara que foi, então você e o outro ficaram fora, que pena, que não sei o quê. Pô, fiquei super triste, né? No dia seguinte ela me liga, o cara desistiu da vaga e o segundo é você quer lá conversar com ele? Pô, bacana, nossa, fiquei nas nuvens, né? Vou ligar para José, fala, José, eu consegui a vaga, eu vou lá fazer a entrevista e tal. Ela fala assim, peguei e ligo para ela, ela fala assim, Júnior, eu acho que eu vou trabalhar com meu pai lá em Cambira. Eu estava noivo já. Vixe. Eu falei, nossa, como assim? Como assim, da noite pro dia você resolveu trabalhar lá? Mas o que aconteceu? Ela tinha ido conversar com um amigo deles em comum, que era deputado estadual, foi na Câmara, foi pedir emprego para ele lá, para ser assessora dele. E o cara era muito amigo do seu Walter. Falou, olha, seu pai tá ficando velho, não tem sucessor, você não quer ir para lá, não vai deixar sozinho, a família não pode ficar sozinha. E convenceu ela. Falou assim, eu quero ir para lá. Ele falou, nossa, José, e agora? Eu consegui a vaga. Ela falou assim, olha, não importa o que você decidir, a gente tem que estar junto. Que legal, cara. Beleza, aí foi aí. Mas mesmo assim eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu sabia que ela falou isso, mas ela queria vir para cá. Óbvio que ela queria ficar perto da família. Lógico. Né? Aí eu pensei, cara, e agora? Vou com a pessoa com quem eu quero passar o resto da vida, que já era novo, já estava com ela já há 8 anos, ou vou atrás do meu sonho. Cara, eu ando, passei a tarde inteira em Curitiba andando sem rumo. O que eu faço? Porque era uma decisão muito importante. Sim, uma decisão que quer mudar, literalmente da tua vida, né? Pego o ligo pro meu pai. Pai, assim, assado, o que eu faço? Eu vou ou fico? Aí, sabe que as pessoas mais velhas têm uma sabedoria absurda, né? Eu ainda quero ter sabedoria também. Ele não disse para mim que eu tinha que fazer. Ele fez 2 perguntas. Ele falou, filho, vamos dizer que você escolhe ficar em Curitiba. Até onde que você vai na tua profissão? Quanto que você vai ganhar? E como é que você vai criar teus filhos? Pai, eu acho que eu vou ter tanto, acho que eu posso ser editor-chefe, vou ganhar tanto, vou criar meus filhos assim, assado. Então tá. Agora, faz o inverso. Se você for lá para Cambira, trabalhar com teu sogro, como é que vai ser sua vida? Como é que vai ser teu custo de vida? Como é que você vai criar teus filhos? Você vai ficar perto da esposa que você quer? Como é que é tudo isso? Cara, ali ele já disse para mim o que eu tinha que fazer. Ele te perguntou e meio... Ele já disse. Te deu um conselho, né? Na verdade, assim, eles nunca falaram para nenhum dos 3 filhos a profissão que eu tinha que fazer. Nunca falaram. Tudo que envolvia escolha profissional, escola e tal, sempre foi a gente que escolheu. E quando ele fala isso para mim, eu falo, não, eu já sei o que eu quero. Eu não vou ficar aqui, eu vou com ela. Vai ser uma vida completamente diferente? Vai. Mas ali, acho que até hoje, eu não conversei com ele sobre essa conversa em si, eu não sei nem se ele lembra disso, mas foi o divisor de águas. Porque ele tirou um peso das costas, na verdade, né? Porque se ele fala, filho, fica, e dá errado, por mais que a decisão fosse minha, lá no fundo ele fala, porra, meu pai me influenciou. Sim, ou se ele fala, vai dar errado. Seguiu o teu sonho e me lasquei. Vai dar errado, eu também... a decisão foi minha, mas eu ia acabar culpando ele. Né? A gente sabe, ser humano é assim, né? Sim.
Mas ele não falou pra ele disse o que eu tinha que fazer, mas não falou faz. Ele Sim. só comparou, colocou aqui, ó, o plano A e o plano B. Onde que você vai ser bem feliz? Sim. Né? Eu já conhecia mais ou menos o que o seu Walter fazia, já conheci o Walter há muitos anos. Eu falei, pô, eu vou pra lá, de repente eu posso conseguir realmente ter melhor do que ficar na minha área. Exato. Cara, vim, acertei, não me arrependo de nada. É uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Não, Nem meu sogro sabe disso. É literalmente assim, um momento de decisão muda tudo, né, cara? Muda tudo. E o interessante é que a escolha foi certa. Porque, Foi certa. Porque você, hoje, a gente percebe assim que você faz as coisas com prazer. Cara, eu amo aquilo. É. Eu amo aquilo. Eu não consigo escrever mais rápido que nem eu escrevia na época eu era jornalista. Se eu tiver que escrever hoje, eu apanho. Mas fazer conta, eu já sei fazer conta super rápido. Então você muda o teu sonho. Você muda, você adapta ele. Isso que eu ia falar, tu adaptou um sonho. Adaptei um sonho. Porque, na verdade, sim, eu acho que pelo que eu vi, é que a gente fala nos níveis neurológicos, né? Você estava muito na pertinência. Porque a tua família, Josiele, teus pais estavam num nível muito mais alto de decisão. Você talvez abriu mão do teu sonho pela família. Né? Então isso fez você readaptar seu sonho. E muitas pessoas fazem esse tipo de abertura de sonho, de abrir mão e tal, e nem sempre dá certo porque não tem a pertinência, né? Não está acima da sua identidade. E aí, é como você falou, dá errado, eles vão ter alguém para culpar. Né? E teu pai foi sábio, porque ele não decidiu nada por você. Não. Ele jogou uma bomba de novo no teu peito. E é engraçado que ele tomou essa decisão também lá atrás, porque meu pai era projetista da Votorantim e a minha mãe era sargento da Polícia Militar de São Paulo. Então era sargento mesmo? Sargento da Sério, polícia. cara? Opa, fazia ronda. Eu não sabia, cara. Ela fazia campana lá na USP na legal. época para pegar os professores que faziam aquelas coisas de esquerda e Do tal. tempo dela devia ser sargento, né? O sargento Andava de veraneio vascaína, sabe veraneio vascaína? Diz que ela andava muito. Que legal. Ela fala que não, mas eu acho que ela já andou batendo já nos meliantes por aí. E meu pai completamente contrário. Meu pai era boêmio da Vila Maria, né? Aí se conheceram lá numa festa de gafieira e tal. Gafieira, acho que você conhece a gafieira, né? Já ouviu falar da gafieira? Já ouvi falar, Então, eu também só ouvi falar, isso escutava as músicas. Só ouvi falar, só. E se conheceram lá e, pô, e deram certo. Aí resolveram ir morar em Registro. Por quê? Eu tinha 1 mês de vida quando eles se mudaram para Registro. Eles já fazia 4 anos que eles estavam montando o sítio lá. E aí tua mãe deu baixo do Aí polícia? que tá, não, a minha mãe saiu antes. Minha mãe não ficou tanto tempo assim, acho que ficou alguns anos. Ela não aguentou disciplina militar. Você sabe como é que é, né? Aquilo de bater continência. Ela contava que ela estava subindo a escada muito alta. Se ela encontrasse um superior a ela tinha que descer a escada, esperar lá embaixo e bater continência. Então ela não suportou esse tipo de coisa e ela teve que sair. Na época dela era muito mais rigor do que muito hoje. mais rigoroso. Até porque as mulheres naquela época, tipo assim, Ditadura. estavam entrando na área militar, Uma né? mulher sargento ainda, bicho. E daí, cara, aí ela pegou, não conseguiu, aí ela saiu, aí ela virou assistente social. Então ela trabalhou bastante nessa área, né? Eu até brinco, na época que eu era adolescente, eu não era fluxeiro, eu era bem complicado. Quando eu ficava muito bravo com ela, eu falava assim, sim, senhora sargento. Eu fazia isso, eu achava aquilo lindo e maravilhoso. Eu acho que ela ficava muito danada da Imagina, vida. não, Sim, senhora sargento. E minha mãe, a educação dela foi bem radical, assim, era bem dura. Os dois, bem duros, mas ela era mais, assim, era bem sargentona mesmo. A Josiele fala que a minha mãe, tipo, olha pra ela e tem cara de sargento. Só falta colocar a boininha de lado, assim, e a farda da polícia. Então, eu tive essa educação e que bom que foi assim, bom, cara. Eu sou. Tudo é reflexo, né, Júnior? Na adolescência, você nunca dá valor. Não. Eu demorei muito para dar valor a isso. Hoje, quando eu olho para trás, agora que eu sou pai de dois moleques, você olha para trás e fala, nossa, como aquilo foi importante para mim. Eu lembro que na adolescência eu reclamava, poxa, pai, ele já tinha um pouco mais de dinheiro, tal, já tinha uma vida um pouquinho melhor. Pô, a gente podia viajar mais para praia, pô, você podia ter um carro melhor, que não sei o quê. E eu falo, pô, não, eu tenho que dar educação e saúde e alimentação para você. O resto você corre atrás. Eles só se priorizaram isso. Educação, comida, nunca faltou comida, educação e saúde. O resto nunca teve. Não tinha roupa, não tinha brinquedo no final do ano, não tinha nada disso não. Tinha que trabalhar. E estavam certos. Sim. Eu vi uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. A gente tem que começar a dar valor àquilo que nossos pais não deram pra gente. Que isso é muito importante. Porque meus pais não me deram presente, não me deram brinquedo. Hoje eu dou um valor muito grande às coisas que eu compro. Pra mim, coisa pessoal minha. Porque eu não tinha.
Hoje, tem muita criança que ganha mais uma coisa ou que não dá valor às coisas porque já ganhou demais. Pô, ganha. O que tem de brinquedo, eu vejo meus netos mesmo. Pô, o que tem de brinquedo, o que você compra de coisa para eles Cara, esse final de semana eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, cara. E uma coisa assim, que eu falo muito, só que talvez eu nunca falei do ganho de consciência que eu tive nesse final de semana. Que geralmente o ser humano, né, nós estamos na busca sempre da montanha. A gente quer chegar no lugar mais alto, a gente valoriza muito aquilo que a gente está vendo. Só que tudo isso, cara, só vai acontecer com as pedrinhas pequenininhas que estão ali embaixo. É isso aí. E aí, cara, e isso veio até assim, porque a pessoa falou para mim assim, você ensina isso, né? Mas você já te deu conta que você não tá no topo da montanha porque você tá tropeçando nas pedrinhas pequenas? Aí eu fiquei olhando para ele, cara, eu pensei, cara, não faz sentido. Porque assim, a gente mira muito alto, né? Só que a gente não tá disposto a aprender com os tropeços, assim. E eu vejo muito essa geração hoje, que a geração quer estar no topo muito rápido. Quer pular a etapa. Quer pular a etapa. E aí, tudo que você está falando, que teu pai vê meu pai foi exatamente. A nossa geração era exatamente assim, a mesma coisa. Pais eram assim. Exatamente a mesma coisa, cara. Te ensinou a valorizar aquilo que a gente não teve. Tadinho dos meus filhos. O Orselli... Que é da geração de vocês. O Orselli é a ponta da geração, né? É isso aí. Mas tu vê, os filhos do Orselli todos hoje, cara, todos bem encaminhados, todos bem sucedidos, né? Então, cara, é aquilo... os nossos pais, eles nos deram o necessário. Necessário. Nós Perfeito. estamos dando demais para os nossos filhos. Atendi a necessidade deles. Porque, cara, eu vejo muito assim, nossos pais foram líderes, e é no melhor princípio de liderança. Eles não deram aquilo que nós queríamos, eles nos deram o que nós precisávamos. E aí traz esse conceito para as empresas hoje, cara, os líderes melhor sucedidos, as empresas que mais crescem, são aquelas empresas que não entregam o que o funcionário quer, mas o que os funcionários precisam para crescer, para se desenvolver, para ter uma vida melhor. Parte muito de salário? Parte. Mas, cara, uma pessoa ela vai embora da tua empresa por R$50, se o ambiente não for bom. É isso aí. E se ela vai embora pelo dinheiro, ela volta pelo ambiente. Mas quando o ambiente é ruim, ela vai embora e não volta. É isso aí. E tu pode pagar o valor que for de dinheiro, ela não fica. E sabe uma coisa interessante que eu também aprendi, que faz uma diferença muito grande dentro de uma empresa? É você deixar que os funcionários empreendam. Não que abrir uma empresa diferente, com que eles criem soluções dentro da empresa. Prosperar dentro do teu CNPJ. Eu acho isso fundamental. Dentro da empresa lá, nós temos o Diego, que tem o negócio dele, nós temos o Rafael, que tem o caminhão dele, nós temos outras pessoas que têm os negócios dele. Cara, isso é fundamental, porque incentiva mais a pessoa. Estou mais motivado contigo, né? Mais motivado. Imagina se tu pode isso tudo, cara. Não, sem contar que a gente sabe, né? Coisa que você fala pra gente, que você tem muito negócio com teus funcionários também. Tenho. Que nem o Diego, ele tem a fábrica de bichinho, que eu montei um negócio junto com ele, participei durante um período até o negócio estabilizar, a gente montou planilha junto, todo o sistema de venda. A hora que chegou um ponto, eu falei, não, Diego, agora você toca, eu vou querer só receber os dividendos. Então hoje, todo final do mês, ele paga lá o valor para mim certo. E tá tudo certo. Não sei como é que anda a empresa dele, não preciso fazer porque eu confio demais. E uma coisa em que eu prezo demais na pessoa, além da pessoa ser honesta, acho que a honestidade que é a coisa básica, né, que tem que ter, né? A pessoa querer também, mas é lealdade. Acho que lealdade não se compra, lealdade não se negocia. E lealdade não é aquela pessoa que fica te enchendo o saco, o cara que te traz o cafezinho. Não é o puxa-saco, né? Não é o puxa-saco. É o leal. É o leal. É um cara que se tiver que brigar por você, ele vai brigar. Exatamente. É o que te fala o que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir. ouvir. Às vezes ele vai falar ele vai falar isso. Às vezes o Diego me tranca na sala e fala as coisas pra mim. Tá certo. E fala isso e eu deixo falar. Por quê? Porque ele tá olhando uma coisa que eu não vi. É legal. Quantas vezes eu já fui impróprio em algumas falas, em algumas frases, em algumas cobranças, como a Auriele, por exemplo, e ela ouvir, depois ela chegar e falar assim, Júnior, assim, assim, assado. Por quê? Porque eu dou essa liberdade para que eles possam chegar. Isso chama-se lealdade. Exatamente. Sim. E, cara, é aquele negócio, tu tá numa posição dentro da empresa que é aquele negócio, assim, por mais que você queira ser o cara descoladão, tal, brincalhão e tal, tem coisas, nem todo mundo vai responder da mesma forma. É isso aí. E às vezes tu magoa uma pessoa sem você saber. Perceber. E aí eu lembro, cara, quando eu trabalhava, que quando o seu Edgar, o Celso, que eram os donos da empresa, se eles passassem me cumprimentado, eu ficava mega feliz. Quando eles passavam por mim, eles não me viram, não por maldade deles, porque, cara, cabeça cheia, às vezes não dá bom dia pra todo mundo, né? E eu ficava, caramba, ele não me cumprimentou. Aquilo fazia o meu dia diferente. E aí tu vê, o dono da empresa, ele tem um peso dobrado, né, cara? Porque é o cara que tem que ser simpático com todo mundo, tem que dar bom dia pra todo mundo. Imagina assim, se você vai no chão da... Cara, se a gente tava conversando com a Aurélia semana passada. Quando você vai no chão de fábrica, se você der uma volta na fábrica ali, conversar com a galera, cara, a galera vai ficar mega feliz.
Não lava a mão o dia inteiro. Você pega a mão dele. Pô, o Júnior teve aqui, me apertou minha mão, cara, o Júnior, cara. E aí pode ser o líder, o Marcelo ou o Aruno fala assim, cara, mas eu tô aqui todo dia, vocês não valorizam. Não, mas não é o Júnior. É assim, cara, é um peso diferente. É bem isso mesmo. E eu demorei para ter noção desse peso. Mesmo depois que eu assumi a empresa, eu demorei para entender a dimensão que esse cargo exercia. Porque eu acho que antes você tinha me guardado. Esse cargo, antes ele estava te fazendo um efeito contrário, ele estava te trazendo uma dureza muito grande para você, onde você estava se afastando das pessoas, né? Aí quando eu entendi, e não é se achar, não é achar que é melhor que os outros, não, porque o cargo exige isso. É o cargo, eu sou o dono da empresa. Exato. Entendeu? Então, e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, isso tem um peso. Quando você conversa com uma pessoa, quando você cumprimenta aquela pessoa, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, se tudo der certo, não fui eu que fiz, foram os outros. Se der errado, a culpa é minha. Tem que ser assim. Um grande empresário tem que pensar dessa forma. A ideia não precisa ser minha. Não precisa ser. Não. Desde que aconteça e dê resultado. Agora, se der errado, quem aprovou fui eu. Exatamente. Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Entendeu? Então, é um cargo assim que... por isso que muita gente não quer, porque exige... Porque, assim, é meio que solitário, né? Com certeza. Né? Você não pode chegar para um funcionário e falar, cara, tô preocupado com muita coisa. Nossa, vai dar errado. Cara, você passa... Sofre sozinho, né? Não dá. E até em casa também. Por mais que eu converse bastante com a Josélia sobre a empresa, eu não posso chegar em casa e colocar todas as minhas... As minhas preocupações. Aí não tem relacionamento. Aí você tá na empresa. Aí acaba com o relacionamento. Aí meus filhos vão achar que o ambiente da empresa é o pior possível. Meus pais estão sempre brigando por causa das empresas, então não vale a pena ser empresário. Então eu falo, né, que eu tenho praticamente de Cambira pro Carana, são mais ou menos 15 minutos. Eu tenho 15 minutos para apertar meu botãozinho aqui e desligar o Júnior empresário e entrar o Júnior pai e o Júnior marido. Entendeu? Mas tem que ser assim. Tem que ser. Eu vejo que uma coisa que vocês fazem bem legal, cara. Eu já prestei atenção nisso. Você e a Josélia vão para empresa de carros diferentes, né? Eu sempre vi isso, porque a rotina de vocês acaba sendo diferente muitas vezes, né? Diferentes. E isso é legal, cara, porque senão vocês não vão ter um momento de marido e mulher em casa. Vocês vão ser os sócios dentro da empresa, dentro de casa também, cara. Isso aí. E não dá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quarta-feira passada, eu vi você com acho que era o teu filho, o Rafael, menorzinho. 3 anos. Cara, você tava dando carinho, mas tão gostoso pra ele. Você sempre foi assim? Sempre. Sempre deu. Nunca imaginei. Coisa mais linda, Nunca imaginei. Com coisa mais velho gostosa. também, sempre fui. Parecia um bichinho preguiça com você. E assim. é engraçado que a nossa geração não recebeu carinho, né? Nem você, nem eu. A gente não tinha esse negócio com o pai da gente, com a mãe. Ele estava trabalhando para nós. Estava trabalhando para sustentar a gente. Não tinha esse tempo. A gente consegue ainda conciliar o trabalho com essa criação um pouco mais próxima. Que legal, né? cara. Mas sempre fui. O Vicente, que tem 9 anos, ele desde os 3 meses de idade, ele vai na empresa com a gente. Tem até a sala dele. Tem até a sala já era dele. Então ele ficou indo todos os dias, de manhã e de tarde, até mais ou menos 3 anos. Aí ele começou a ir para a escola na parte da tarde. Então ele só ia na parte da manhã, na parte da tarde ia para a escola. E o pequeno também começou a fazer isso. E era um ambiente tão bom, porque dava uma aliviada, porque tinha criança correndo. Você tá no corredor negociando um negócio, tá um moleque passando correndo, assim, entrando na minha sala. Pai, vem ver tal coisa. E eu lá numa ligação super importante. Filho, aguenta aí, tô numa ligação. Aconteceu isso várias vezes. Mas isso traz uma coisa boa, sabe? Não, é diferencial. A hora que eu vi você chegando, eu falei assim... Foi quarta passada, né? Quarta-feira passada, E é legal cara, porque o Rafael menorzinho, ele é muito colado em mim. Então, assim, o Vicente maior é a cópia da mãe, igualzinho. A mãe chora, que nem a mãe. É engraçado, porque lá em casa, se eu falo alto, o mais velho chora e o mais novo ri da minha cara, né? Cara, o mais novo sou eu pequeno. E é um diferente do outro, né? A minha mãe falava assim, eu era tão péssimo quando era criança, que ela falava assim, o dia que você tiver um filho, você vai ter um filho que nem você, você sofreu o que eu sofri. Para, mãe. Aí vem o Vicente, um amor de criança. Aí, mãe, viu? Praga de mãe não pega, não. Só que daí veio o Rafael, que daí é a minha copa escarrada. É eu, assim. É eu pequenininho, entendeu? Então, de pessoas, crianças criadas no mesmo ambiente completamente diferentes. A gente fala muito sobre isso. Filhos, empresa, é tudo isso, cara. Se você não conhece a tua equipe, você vai entender que tem pessoas que você pode pressionar, que você pode exigir que eles não expanam. Agora tem gente que se bota um 10º de pressão... São muito bons, mas não... Botar a mão nas costas. Conversar, explicar, fazer carinho. Cara, tem gente que... E esses cursos que a gente tem feito, não só a transição, mas comunicação, a presença de vocês lá dentro, tem feito com que todo mundo começasse a olhar, a entender melhor o outro, a ler melhor o outro.
O Diego me lê, só de longe ele já sabe se eu tô bravo ou não. É incrível. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele tem uma visão, assim, ele fala, Júnior, você não tá bem não, né? Então vou deixar você quieto. Ele já me entende. E eu também tô começando a falar, porque o que você falou é verdade. Tem pessoa que aguenta pressão, tem gente que não aguenta pressão. Então uns eu vou botar, outros não. Uns eu tenho que dar com carinho. Se eu pegar pesado, o cara vai ficar bravo comigo. O cara não vai entender que é uma cobrança. Magoa, que é uma cobrança de patrão, empregado. Não, ele vai entender que é pessoal. Né? Então tem que ter um tato muito grande. Né? Pessoas, e lá, cara, tem uma característica, na Notre Dame, uma característica que eu acho que poucas empresas têm. Porque tem muitas empresas que nem preferem ter essa característica, que é ter muitos parentes dentro da empresa. Pais e filhos, né? Que é o caso da Carol e do Marafon. Primos que trabalham subordinado um ao outro. Cara, eu nunca vi tanto primo e parente que tem. Mas isso mudou comigo, porque sua avó também era contra. Sua avó não gostava, porque faz sentido. Porque se um pai morre, os dois irmãos não vão trabalhar. Essa é a lógica. Entendeu? Essa era a lógica dele. E faz sentido. Então eu perco, em vez de perder um funcionário, perde três. Dois, três. Você entendeu? É verdade. Depois que eu entro ali, eu falo, não, mas... acho que não é bem por aí, né? As coisas tem que saber. No grupo que a gente faz de quarta-feira, a gente tava falando assim, e falando, né, de coisas de... Porque assim, começou o grupo de uma forma e tá indo de outra. Antigamente era muito pessoal, né? Reclamavam de pessoas. Não, que fulano não dá pra falar porque é primo daquele ali, né? Que é primo daquele, que é primo daquele. Eu falei, gente do céu. Não, é tudo primo aqui. É muito parente. É tudo muito parente. A maioria dos parentes ali é tudo parente do Adriano, do Rafael ali. É tudo aquela galera ali. Mas realmente, cidade pequena tem isso mesmo. É tudo primo e tal. Mas tu vê, hoje, cara, isso é uma crítica que é muito positiva de vocês. Porque eu vejo ali, claro, com exceções, né? Tem gente que sabe lidar muito bem com isso, não misturam, né? Mas é aquele negócio, e até quando misturam, eles estão vendo tantas coisas mudar que eles pensam, caramba, a gente tem que ir nessa onda de mudança. Que eu vejo hoje no Notre Dame, cara, a etapa que vocês estão, e a gente falava muito isso, eu e o Orselli, quando veio os dois primeiros, né? Falei, pô, esses dois é o que vão dar feedback para ir para lá, esses caras têm que armar o treinamento. E veio dois casca grossa, Douglas e Rafael, que eles falaram depois, cara, a gente veio para cá, mas querendo ir embora, porque, pô, que não sei o que e tal. E aí depois veio os próximos. E aí, quando começou a ter ali, vocês treinaram 30 e poucas pessoas, quando começou a ter o 20º, que depois foi você, que você pagou, o pessoal foi primeiro na frente, depois que você fez, né? E eu falei, gente, hoje agora o cara pode até dizer que não gostou do treinamento, mas hoje ele já é a minoria. Porque, cara, uma preocupação que a gente tem, claro, não por tal não lá, mas é que a gente vê que às vezes as pessoas, a gente vai analisando. Tem gente que é capaz de dizer que gostou só porque os outros estão dizendo que gostou, né? Então o feedback é mais natural quando a gente percebe ele no dia a dia, quando a gente vai quarta-feira, que a gente conversa com todo mundo, de todos mesmo, desde ali da Adriana até lá dentro do escritório. E uma coisa que a gente vê que é tão bacana, cara, que independente de você ou a Joseli o ambiente é o mesmo. A gente nunca sabe quando vocês estão na empresa, porque as pessoas não mudam a forma de trabalhar lá. Não muda, assim, sabe? A gente vê nas empresas que às vezes quando o dono da empresa a galera é retilíneo, né? Ninguém sai da sua sala, ninguém brinca. E aí quando os caras não estão, parece que o pessoal fica meio que fanfarra. E lá não, cara, lá é bem diferente. Mas isso é uma cultura que você vai criando dentro da empresa, né? Que eu acho que assim, a empresa tem que funcionar com o seu dono da empresa lá. A partir do momento que você consegue fazer isso, você tem uma empresa boa, uma empresa de sucesso. Cada um sabendo do seu papel, né, Júnior? Cada um faz seu papel. Se não, porque acontece de você morrer, né? Ou ficar doente, qualquer coisa que acontece. Vai parar a empresa? Vai parar a empresa. Vai parar a empresa? É isso aí. Não pode. Então é fundamental que o negócio funcione, eu estando lá ou não. Que nem hoje estou aqui fazendo um podcast com vocês, a empresa está lá. Cara, você tem uma liderança de uma diretoria, cara, que é absurdo o grau de qualidade dessas pessoas. Cara. E mesmo pessoas que nós achávamos assim, acho que não aproveitou tanto o treinamento. Hoje, convivendo mais, você fala, como aproveitou? O Douglas muito. O Douglas extremamente fechadão, um cara que sempre, né? Que eu falei, será que ele gostou? E depois, quando a gente conversar ali, que ele é um dos monitores do projeto, quanto ele falou que foi bom para ele, comunicação, cara que são extremamente técnicos, é o caso do Adriano ali, que depois dá feedback pra gente. Cara, isso que é legal. Eu vejo que você tá cercado de pessoas tão... vou usar um palavrão aqui, mas gente boa pra caramba, que, cara, não precisa estar monitorando essa galera hoje. Sabe qual que é o segredo que eu acho? Se é que tem um segredo, é você ter pessoas do teu lado melhor do que você. Tenha pessoas do teu lado melhores do que você. E falei isso para os meninos semana passada, cara. Falei, gente, e até foi uma demanda até que foi trazida pra gente, né? Falei, cara, o dia que você tá ali, líder, preocupado em ensinar alguém e preocupado se essa pessoa vai pegar o teu lugar, você não é um bom líder.
Isso aí. Se você não ensinar as pessoas que estão do teu lado para elas fazerem melhor do que você, cara, desiste de ser líder. É isso aí. Você está no lugar errado. E até por inteligência você poder ensinar, porque só assim você vai poder crescer. Porque, cara, se tu não tiver quem saiba do teu lado, tu não cresce, cara. Porque não tem como. a empresa tem N setores. É transporte, é produção, é logística, é compra de matéria-prima, é venda de produto. O dono da empresa não consegue. Quando a empresa é pequena, ele até faz de tudo um pouco. A empresa vai crescendo, ele não consegue estar o tempo todo em todos os setores. Não tem como. Então ele tem que ter pessoas que sejam tão boas quanto ela para tomar aquela decisão. Multiplicadores. É lógico que eu sou obrigado a saber todo o processo da empresa. E eu sei. Eu lembro quando eu entrei lá, logo nos primeiros anos, eu pegava a apostila dos maquinários para entender como é que funciona o maquinário. Então hoje eu entendo. Mas falar que eu vou trocar uma peça... Não sei. É. Falar, tem que saber quem saiba, né? Tem que ter alguém que vai fazer e faça melhor do que eu. Com certeza. Por exemplo, nós temos lá o nosso setor de transporte. São 20 caminhões que fazem a entrega de ração. Eu sei exatamente como é que funciona a logística. Desde sair do caminhão, desde a chegada, quanto que me dá de caminhão, quanto carrega. Mas não peça para eu trocar uma peça de caminhão, que eu não sei nenhum nome daquilo. Eu não preciso saber. Tem uma pessoa E não que faça precisa. isso. E não precisa Entendeu? saber. E é isso que tem que ser. Quando você entende que você tem que ter pessoas melhores do que você do teu lado, porque às vezes orgulho pesa bastante. Com certeza. Às vezes você deixa de contratar ego. Uma pessoa boa pelo ego. Não vou colocar esse cara do meu lado, porque esse cara vai ganhar os louros. Cara, o louro, sabe o que é o louro? É você ter no final do mês, você ter uma empresa lucrativa, uma empresa que consegue pagar tudo as contas, sobra dinheiro para você poder viver bem. Exatamente. É isso aí, esse é o louro. Que ela possa ter garantia que vai ter o 13º em dia, salário em dia. Perfeito. É como você falou aquele dia, cara, para nós marcou muito. Você falou assim, cara, eu não quero que eles pensem igual a dono. Não quero que eles tenham essa responsabilidade, mas que eles pensem que a empresa é deles. É isso aí. Tá? Porque é demais você exigir que todo mundo pense que tem dono. Eu acho que nem deve pensar como dono, mas que deve pensar que também é um pouco dele aquilo. Porque se aquilo não der certo, eles vão perder também. Exatamente. E por isso que projetos como esse que a gente está fazendo faz com que a pessoa se envolva mais com a empresa. Semana passada agora eu estou fazendo uma parte de exercício, né? Aí semana passada eu peguei e trouxe um problema para eles lá. Por exemplo, a gente está com um problema de qualidade da ração e entrega meta diária, né? Por que está acontecendo? E aí lancei esse problema para eles usarem todas as ferramentas que eles aprenderam, rapport, níveis neurológicos, feedback, que mais? Escutativa, né? Para eles resolverem o problema, para eles trazerem possíveis problemas, né? Então, qual que era a ideia da semana passada? Eles terem feito todo o exercício no mesmo dia, nas 4 horas, nas 2 horas que eles tinham disponível. Como líder, aí elegia um líder e uma pessoa que só ia observar o pessoal trabalhando. Esse cara ia dar feedback depois para todo mundo. Não, beleza, tranquilo. Aí você vai ser líder, quem quer, tá, escolhemos lá. Aí terminou o exercício, eles só conseguiram apontar possíveis problemas. Trouxeram uma lista de possíveis problemas. Daqui para frente agora a gente vai avançar, né? Eu falei, e aí, gente, é fácil resolver problema? Aí eles ficaram olhando, cara, a gente não saía do lugar aqui, porque a gente tinha, um falava uma coisa, falava outra. Falei, imagina o Haroldo, imagina o Marcelo que estão lá resolvendo esse problema aqui. Já aconteceu esse problema aqui, a gente já sabe disso. Imagina o cara lá e ele tomou uma decisão e vocês não gostaram. Entendam agora qual o papel de uma liderança. Às vezes ele toma decisões e faz coisas dentro da produção que você não vai entender no começo, mas sempre tem uma justificativa. Certo ou errado, foi a decisão que ele tomou no momento. Vocês trouxeram um monte de possíveis problemas. Nem tudo aqui realmente é. Só que vocês trouxeram como uma causa. Daqui para frente a gente vai trabalhar sobre isso. Aí eles, não é fácil não. Falei, então, por isso que vocês vão estar preparados. Aí falei para eles semana passada que eles vão aprender a fazer uma coisa que dificilmente eu acho que alguém aplica, que é a matriz de planejamento, plano de ação. Eles vão saber fazer plano de ação, colocar um problema numa grade e saber levar e monitorar depois. Aí, claro que eu não vou falar com essas palavras, tem que adaptar a palavra para eles poderem me entender, né? Aí eles falaram assim, eu falei, cara, vocês vão ter mais conhecimento do que o próprio Haroldo e o próprio Marcelo. Até o próprio Diego, se duvidar. Não. Aí um olha pro outro, aí fica achando graça. Falei, cara, vocês estão aqui para isso. É isso aí. Para vocês pensar desse jeito. Imagina agora, se isso acontecesse agora lá na fábrica. Vamos supor que acontecesse um problema como esse. Você iria agir igual ou diferente agora a partir de hoje? Nossa, muito diferente. Porque agora a gente ia pensar de uma forma mais abrangente, né? Falei, cara, o problema é assim. É porque, o que acontece? As empresas, elas precisam instigar mais os funcionários a fazer esse tipo de coisa. Pensar mais. O que acontece é que, às vezes, as empresas fazem com que o funcionário fique só preso no setor dela, resolva o probleminha dela e não veja
O total. O macro. Óbvio que é difícil, né? Não é fácil, simplesmente o cara do setor dele enxergar a empresa como um todo. Mas eles começaram... Começaram assim. Desculpa, eles começaram desde o início da produção até o final. Cara, eles pensaram assim, porque o problema foi atraso da qualidade e atraso da quantidade diária, né? Eu achei que eles não eu acho que pode assim. ser lá na mistura. Aí começaram, eles se forçaram a pensar... Imagina o cara da empilhadeira, que só faz ali, pensar lá atrás num setor que ele não trabalha. Isso. Ficou muito bacana. Ficou bem legal, Isso é muito importante, porque qual que é a função desse curso? É preparar esse pessoal para que um dia eles possam substituir Marcelo, Haroldo. Preparado para isso. Vai ter mais 3 de produção, vou ter que ter mais líderes. Exatamente. Então, esse cara tem que entender o global da coisa, exato. desde o início da entrada da matéria-prima até o final. Exato. E vou mais além. Eu acho que ele tem que entender todo o processo de venda também, de compra da matéria-prima. Porque daí todo mundo, lógico, guardar as medidas e proporções, vai entender como é que a empresa funciona. Exatamente. Entendeu? Então é lógico, não dá para começar tudo de uma vez, né? Se você lança tudo de uma vez, é muita informação. Não é uma coisa que eu consegui pegar em 2, 3 anos. Foram 20 anos trabalhando lá dentro. Com certeza. E até hoje tem dificuldade com algumas coisas, mas você vai dando um pouco de informação, um pouco de ferramenta, as coisas melhoram. E uma coisa que meu pai sempre ensinou para mim, né, que eu não esqueço, é você ensina pelo exemplo. Esse cara que está lá fazendo esse curso, ele vai dar o exemplo pro outro, que dá o exemplo pro outro, que dá o exemplo. Quando você vê, tá todo mundo fazendo. Sim, cara, muda a cultura. É que a gente vê, né? O Mazinho falando... A forma que eu tô falando com as pessoas, eu tô mais calmo, eu tô menos reativo. O Ney que falou, cara, aplico isso na minha casa, mudou a forma que eu converso com a minha família. Aí o último foi o William semana passada. Já é isso que tá falando, que é o método 5 porquês. Se você pega um problema e faz 5 perguntas porquê disso, você chega na raiz real do fato, do problema, né? Que nem eu falei lá, dei um exemplo. Eu não fui na academia porque eu não tive tempo. Por que não foi na academia e não tive tempo? Porque eu estava estressado com um monte de tarefa. Por que você estava com um monte de tarefa estressado? Porque eu estou com muita demanda e não estou conseguindo delegar. Por que você não está conseguindo delegar? Porque eu não confio no trabalho dos outros. Por que você não confia no trabalho dos outros? Porque eu aprendi a fazer tudo sozinho. Então o problema é que é esse meu comportamento, de fazer tudo sozinho. Não é o desmotivado ir na academia. A academia é o reflexo. Sim. Aí ele, cara, se eu fizer isso em casa vai dar certo com meu filho? Eu falei, vai, cara. Então é isso que é bacana, você vai ali ensinar a ferramenta para eles, que eles estão aplicando em casa e estão vendo resultado, né? Isso aí volta no início da conversa, você fazer com que ele melhore dentro de casa e isso reaplique dentro da empresa. Você está invertendo, você começa dentro da empresa para aplicar em casa, mas isso vai refletir do modo contrário também. Isso é muito importante. Tem que ser assim. Cara, vamos... 17... Eu já vi o horário, mas... Ele precisa falar um pouco da empresa também. Júnior, fala, pega esse minuto agora, cara, fala assim. O que vocês produzem, certo, aonde vocês estão. Tá, vamos lá. A gente, que nem eu falei, são 23, 24 anos de empresa hoje, né, que ela existe. Fazemos ração para cães e gatos, né, atendemos o Brasil inteiro. Tem 2 estados apenas que a gente não conseguiu vender ainda, que é Roraima e Amapá. Todo o restante do Brasil a gente atende. Top. Tá? Do centro-sul, aqui para baixo, a gente faz entrega com os nossos caminhões, tem logística própria. Então, isso faz com que a ração chegue antes no cliente, isso agiliza mais as entregas. Né? Hoje nós temos ali um portfólio de mais ou menos 112 itens dentro da empresa. Tá? A gente veio lá da origem, era uma ração mais barata, com o passar dos anos a gente foi fazer uma ração intermediária. Nós já estamos projetando já para os próximos anos ter uma super prêmio também. Então isso agrega mais valor ao produto, isso faz com que a gente fique mais tempo dentro da loja, porque ração de valor agregado maior, você tem cliente específico que não vai trocar ração por 50 centavos. Já a ração barata é o cara que troca por 50 centavos, então isso é um dificultor. Né? Estamos investindo agora na ampliação da empresa, a gente fizemos praticamente uma empresa nova do lado da atual, mais 3 linhas de produção, todo o transporte automatizado, quer dizer, vai ser uma empresa assim digamos, completamente tecnológica, justamente para ter menos pessoas por conta da dificuldade que é contratar a gente. Então a gente conseguiu reduzir 50% da capacidade de gente nessa linha nova. Então isso facilita, porque se hoje eu tivesse que montar a fábrica, tivesse que operar, eu não conseguia operar ela, porque eu não tenho gente para contratar. Porque as pessoas que estão aparecendo lá são currículos que não atendem à nossa necessidade, né?
Então é isso. É uma empresa aí que tem mais muito chão pela frente aí. Tá empresa nova, né, tá no começo, tá no começo. É uma empresa que está mudando um pouco a cultura dela, né? Que nem eu falei, foram 20 anos com a cultura do antigo dono, agora são 4 anos com a minha cultura. E é uma coisa que a gente quer, que é constante, né? Reafirmar isso o tempo todo, reafirmar, né? E mostrar que realmente a gente está mudando, né? Então, quero trabalhar até os 65 anos. E daí eu vou explicar o porquê, para você ver como é que a minha cabeça ela já pensa muito na frente. Eu tenho um contrato com o dono da empresa que vai por 25 anos. Então, 25 anos, na teoria, eu paguei já a empresa. Então, a empresa é minha, digamos assim. Mas até lá eu quero trabalhar para que uma outra pessoa assuma meu lugar. Não sei se é meu filho, não sei se é qual dos outros, mas sei que com 60 anos eu vou começar a chamar outra pessoa para assumir meu lugar. Outro. Vou. Então, eu tenho 5 anos para preparar uma outra pessoa. Espero que seja um dos meus filhos. Possivelmente o mais velho. Mas também é aquela velha história. Não quer? Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser jogador de futebol. Vá com Deus. Faça aquilo que seu pai fez. Correu atrás. A empresa continua. Tá? Mas tenho na minha cabeça já tudo muito bem montado, os próximos passos já. Porque daí fica fácil você começar a andar, né? É aquela velha história. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Perfeito. Sem planejamento. Sem planejamento não vai se a lugar nenhum. Tu nem sabe se tá bem ou mal sem planejamento, né? É engraçado que na minha sala eu tenho um quadro dos 5 anos, de metas dos 5 anos. Então, assim, todo ano a gente pensa a empresa para 5 anos para frente, né? Então, eu pensei em empresa do ano passado, com metas para 5 anos, e atrás dela já tem um ano seguinte que não está no quadro, que eu já coloquei atrás. Então, ninguém sabe que atrás do quadro já tem os próximos anos que eu já estou pensando. Quando chega lá em 2028, que acaba aquele quadro, eu viro o quadro e a galera, tá aqui, tem mais já está aqui as próximas metas aqui, né? Então, eu funciono assim, aprendi a trabalhar assim, adoro trabalhar assim. Eu não era assim não, tá? Eu era muito desorganizado, muito desorganizado. Eu acho que depois que eu vim para a empresa, eu comecei eu fui obrigado a ser organizado, né? A mexer com... Quando você mexe com números e que não são seus, você tem que fazer as coisas certas. Sim. Não dá para eu chegar lá e pagar uma conta errada. Certo por você, pelos outros. Né? E uma coisa que você falou aí, né? Quando você não é seu. Mas quem não cuida do que não é seu, não cuida do seu também. É isso aí. Uma coisa reflete na outra, né? Você não consegue ser uma coisa na empresa e uma outra completamente diferente fora de casa, Não tem né? como. Não tem como, não é congruente. Você pode até tentar, mas não dá. Alguns indícios mostram que aquela pessoa não é você, né? Júnior, nossa, cara... É mais um que nós vamos ter que marcar outro para fazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Com certeza vamos fazer. Lógico, é muito bom. Gratificante, extremamente gratificante. Cara, obrigado pelo convite. Obrigadão mesmo, cara. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado por tudo que a Nutridani representa com a Kaizen hoje. Como eu te falei, ano passado e esse ano está sendo um divisor de águas para nós. O quanto a gente está aprendendo a trabalhar nesse meio empresarial com vocês, né? Até esse projeto que a gente está fazendo lá foi um projeto que a gente adaptou totalmente, construindo para dar resultado. E estamos vendo, ficando muito feliz. Como eu falei para você, a gente não estipulou nem data, mas é processo para eles aprenderem. Né? Não sabemos se vai durar mais 8, se vai durar mais 5. Nós vamos sair de lá quando a gente estiver feliz com o resultado deles. É isso aí. Estamos tendo bastante feedback em relação a isso. E você que chegou até aqui, gostou, compartilha esse podcast com quem você gostaria que estivesse ouvindo essa história. Se você parar para pensar e olhar os outros podcasts anteriores do Júnior, você vai ver que todos têm a mesma característica, de pessoas que não ficam atrás de uma mesa simplesmente olhando números. São pessoas que estão indo, se desenvolvendo, buscando aquilo que a grande maioria hoje não está disposta a fazer, que é trabalhar de forma, não só pela empresa, de uma forma mais técnica, mas sim pela parte pessoal. Não tem jeito. Hoje, se a gente não investir em pessoas para que o processo seja melhor, as empresas vão chegar num platô que dali não vão passar mais. Bem pelo contrário, dali é só ladeira abaixo. Então, quer crescer mais? Faça coisas que vão te trazer resultado a curto e médio prazo, que é trabalhar e desenvolver pessoas. É aquilo, né? Tem que ter flexibilidade. Pessoas de sucesso, todas elas, é uma característica das pessoas de sucesso. Flexibilidade, acuidade sensorial, que é observar a oportunidade antes dela acontecer, e objetivos bem formulados. Eu tenho uma outra comparação que eu faço, que a pessoa tem que ser camaleão. Tem que saber ali ter várias cores e passar por vários momentos e se adaptar àquilo, né? Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Até a próxima.